No vídeo de hoje eu vou responder as dúvidas mais frequentes relacionadas ao vinagre de maçã, só que de uma forma um pouco diferente. Eu separei inúmeras pesquisas científicas e relatos de especialistas para esclarecer o que realmente o vinagre de maçã faz. Será que ele emagrece? Será que ele pode abaixar a glicemia? É verdade que ele trata esteatose hepática? Se você tem uma dessas doenças ou deseja saber a verdade sobre o vinagre de maçã, para começar um tratamento específico, então você precisa realmente assistir esse vídeo, porque eu vou te explicar tudo sobre até onde a ciência chegou nos estudos sobre o vinagre de maçã, sem mito, sem invenção, sem achismo. Você vai descobrir que o vinagre de maçã não se trata mais de uma cura alternativa, e sim de um remédio efetivo para muitas doenças. Eu sou a Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Só vou pedir antes para vocês deixarem aquele like, porque deu um trabalho gigantesco para eu reunir todas essas pesquisas aqui e interpretá-las para vocês. Ela é uma bomba de informação, então se inscreva no canal. Gratidão a todos! Você já fez uma busca a respeito do vinagre de maçã na internet? E ele bomba em qualquer lugar, né? No YouTube, no Instagram, já fiquei sabendo que de vez em quando ele dá uma reboladinha lá no TikTok, com o gordinho esquiriguidum. Mas acontece que muita gente, às vezes, publica informações sem ao menos conferir as fontes, ou também sem saber se a divulgação é comprovada cientificamente. E o que eu quero dizer é que tem muita fake news, e do jeito que a coisa vai indo, daqui a pouco o vinagre de maçã vira tão milagroso que é capaz de fazer você andar sobre as águas. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos usar os reais benefícios dele. E o primeiro é verdadeiro afirmar que ele abaixa a glicemia? E aí? Um ensaio clínico de 2019 foi feito com indivíduos com pré-diabetes e foram administrados aos participantes 2 colheres de vinagre de maçã com um copo de água 2 vezes ao dia, bem na hora das refeições. O que aconteceu foi que, de acordo com a pesquisa, os participantes reduziram em 10 pontos nas concentrações de glicose em jejum. Legal, hein? Só teve uma observação da pesquisa, é que a resposta antiglicêmica que eles descobriram pode ser induzida por qualquer vinagre, além do de maçã. E isso foi muito legal, né? Mas só funcionou na presença de um amido, quer dizer, na presença de um alimento que tenha carboidrato. Por isso é que foram administrados durante as refeições e não no jejum. Bacana, né? Portanto, de acordo com essa pesquisa, todos os vinagres têm o poder de abaixar a glicemia, não é uma exclusividade do de maçã. Principalmente a glicemia do pré-diabético. E como essa influência ela é real, se você for diabético ou pré-diabético e fizer uso de medicações para abaixar a glicemia, aí você vai precisar informar o seu médico do uso terapêutico do vinagre, porque ele pode amplificar os efeitos do seu remédio. Fato verídico? Atestado? Bora para a próxima! É verdade que o vinagre de maçã ajuda no emagrecimento? E aí, hein? Olha, gente, existem algumas evidências de que ele realmente pode ajudar, mas não faz todo o milagre, certo? Eu vou apresentar aqui 3 estudos bem sérios a respeito do vinagre de maçã relacionados ao emagrecimento. E o primeiro deles, que é o que é mais conhecido por todos nós, foi feito com 175 japoneses acima do peso, mas eles estavam saudáveis. E eles fizeram tratamento por 12 semanas com o vinagre de maçã. O que vocês acham que aconteceu? O resultado foi que eles obtiveram a redução do índice de massa corporal, sim, reduziram a gordura visceral e as medidas da cintura também. Abaixou também os níveis de triglicerídeos. Na pesquisa, eles usaram na salada, usando 2 tipos de vinagre, numa proporção de 4 de maçã para 1 de um vinagre de escolha para dividir o sabor, para não ficar tão ácido. Inclusive, na pesquisa usaram até o vinagre balsâmico, que é mais docinho, né? Outra pesquisa excelente concluiu que as pessoas podem emagrecer sim, só que agora fazendo uso de vinagre de maçã diluído na água. Olha que bacana! Nesse estudo, que foi feito pela Universidade do Arizona e publicado na revista de Diabetes Care, ele monitorou homens e mulheres durante 1 mês de experimento. E para isso, os participantes ingeriram 2 colheres de sopa de vinagre de maçã diluídos em água 2 vezes ao dia, antes do almoço e outra antes do jantar. No final do estudo, cada participante emagreceu, sem brincadeira, 2 quilos. E aí, você gostou da conclusão? Bacana, né? O vinagre de maçã possui sim proteínas e minerais importantes nas dietas para perda de peso, viu, gente? Principalmente pela sua ação que é antioxidante
e de prevenção da diabetes tipo 2. Então é fato verdadeiro que o vinagre é um auxiliar no emagrecimento, seja ele na comida ou você fazendo ele diluído na água. Bacana, né? Agora, outra pesquisa também mostra o funcionamento do vinagre sob outras perspectivas na saúde. Eles separaram 4 grupos de camundongos. Eles simularam pessoas e os seus hábitos alimentares diversos. O primeiro grupo é o de controle, que não tem vinagre de maçã. E o segundo grupo foi dos ratinhos que se alimentaram de comida de cafeteria. Sério mesmo! Waffle, salgado, lanche, doces, um verdadeiro paraíso da comida proibida. Imagina um ratinho chegando lá na lanchonete: "Oh, por favor, o senhor pode me ver um misto quente, uma coxinha?" Foi mais ou menos assim. "Ah, e para tomar, me dá um copo de vinagre de maçã, por favor." Bem, o terceiro grupo de ratinhos recebeu uma alimentação mais saudável, normal, sem exagero nas calorias, e, junto, o vinagre de maçã. E o quarto grupo recebeu uma dieta hipercalórica de cafeteria. Esses caras ficaram no paraíso e não beberam vinagre de maçã. Depois de 104 dias, o resultado foi o seguinte: em relação à diminuição do peso, os ratinhos com a dieta saudável emagreceram mais do que os ratos com dieta hipercalórica, que é a dieta pé na jaca, mesmo aqueles que tomaram o vinagre de maçã. Eles descobriram nesse experimento o que faz o povo emagrecer de verdade. Isso aí acontece devido às propriedades do ácido acético, que inibe a expressão dos genes lipogênicos. Entendeu tudo, né? Em outras palavras, o vinagre de maçã inibe a formação ou a deposição da gordura em humanos. Que legal, hein? Então tem gente que gasta um monte de dinheiro em remédios para emagrecer, quando na verdade deveriam apenas consumir o vinagre de maçã e maneirar um pouquinho na dieta. Já faz todo o benefício. O que quer dizer, gente, que se você ajudar o seu corpo numa dieta mais equilibrada, não queimando a largada com todos os alimentos gordurosos e açucarados do mundo, você realmente pode emagrecer com o vinagre de maçã. Outra coisa que a pesquisa concluiu foi que ele funciona também para prevenir doenças no fígado, por qualquer que seja a patologia desencadeante. E essa informação é um presente, gente, porque diz que ele tem uma ação preventiva contra o câncer de fígado ou esteatose de vários graus. E o grupo de ratos que recebeu apenas a dieta hipercalórica, a pé na jaca, durante o experimento, adquiriu a esteatose hepática, porque a dieta de cafeteria ela é rica em açúcar e em gordura saturada, certo? Agora, a surpresa da pesquisa foi que o vinagre de maçã fez com que a esteatose hepática, reduzisse em níveis muito baixos nos grupos que fizeram a dieta de cafeteria. Olha os pés na jaca aí se dando bem, ó. Então, o estudo concluiu de verdade que o vinagre de maçã ele é capaz de regredir a esteatose hepática ou doenças do fígado. E por essa descoberta ninguém esperava. E você, com esteatose hepática, você está esperando o quê? Entra nessa. O que você achou dessa informação? É excelente, não é? Então já compartilha, já comenta com seu cunhado, já manda lá e deixa meu like, porque deu um trabalhão para entender essa pesquisa. Agora, para os níveis de glicose no sangue, será que o vinagre de maçã abaixou? E aí? Na verdade, gente, os grupos do pé na jaca não tiveram quase nenhum benefício para abaixar a glicose, mas não permitiu também que a glicemia subisse. Então calma, porque no grupo que teve uma dieta mais equilibrada, o vinagre de maçã teve facilidade em reduzir os níveis de glicose do sangue em 10 pontos. Então dá para você entender que se você ajudar o seu corpo, o vinagre de maçã entra como um remédio certeiro. E quanto ao colesterol ruim, o vinagre de maçã tem o poder de reduzir ou não tem? O que você acha? Muitos estudos mostram que o vinagre pode reduzir a pressão arterial, os triglicerídeos e o colesterol total. E o Conselho de Prevenção do Colégio Americano de Cardiologia em Washington reconhece alguns benefícios ao coração por conta das propriedades antioxidantes do vinagre de maçã e que existem sim alguns indicadores de que o uso do vinagre de maçã pode melhorar a saúde arterial e o colesterol também do sangue. Até aqui eu acredito que você já sabia. Agora, você quer um segredo de ouro concluído pelas pesquisas? A informação mais importante, por favor, rufem os tambores. O vinagre de maçã fica mais poderoso se ele for combinado com os vegetais folhosos. E essa receita ela é poderosa e é ela que pode prevenir as doenças do coração e diminuir o seu colesterol de fato. Os dados científicos comprovaram isso. Agora, se você tem propensão a doenças cardíacas, o indicado é você conciliar o uso do vinagre de maçã junto com os exercícios e fazer uma dieta baseada em vegetais.
Se alimentar com gorduras saudáveis, evitar as frituras e as gorduras saturadas. Bom, gente, ou seja, se ajudar, né? Não é pedir muito, né, gente, para ter saúde. Os especialistas recomendam que use o vinagre de maçã em saladas, porque assim você tem os benefícios potencializados pelos vegetais e vai ajudar a reduzir também a acidez. Agora vamos fazer um rápido parênteses aqui, por favor? Parênteses. Eu já fiz vários vídeos sobre o vinagre de maçã e a pergunta mais frequente é ou não é, Giba? Nossa, usar vinagre de maçã na salada? Isso é um absurdo. Sério, sem brincadeira. Do jeito que perguntam, parece até uma heresia usar vinagre de maçã na salada. E eu me pergunto assim, é como se fosse um absurdo do tipo, vou na pizzaria comer uma pizza. É assim. Mas onde é normal usar o vinagre, gente? No feijão? O vinagre é usado desde os primórdios dos tempos. Ué, o vinho estragava, azedava, então o vinagre era obtido no Antigo Egito, na Arábia, em Roma. Era na salada que eles usavam. O resto, gente, usar no cabelo, na unha, na pele, água para beber, isso é que é coisa nova, gente, certo? Então vamos tentar ser normais aqui. Vinagre na salada, legal? Agora, em relação à acidez, é o seguinte, na salada você vai consumir poucas colheres, que serão dissolvidas em folhas e caldos, né? E uma coisa eu te garanto, você não vai conseguir derreter o esmalte dos seus dentes fazendo uso de vinagre de maçã na salada. Se você tomar um refrigerante todos os dias, com certeza sim. Mas isso não é um absurdo, né? Tomar refrigerante todo dia, mas comer vinagre de maçã na salada é, né? Agora, se você tomar o vinagre puro em grandes quantidades, porque você é exagerado, aí sim dá para derreter os esmaltes dos dentes. No entanto, antes disso, você vai observar outros sinais de que você está usando esse vinagre errado, como excesso de aftas, úlceras estomacais, você vai ter tosse, queimação na garganta, esôfago. Por isso, gente, você tem que usar corretamente. E se você fizer direitinho o uso, você não vai ter nenhuma complicação na sua saúde. E eu vou deixar explicadinho para você aqui na descrição do vídeo como é que você vai fazer a utilização desse vinagre. Legal? Outro benefício do vinagre de maçã, comprovado por estudos, é que ele melhora a fadiga dos músculos, dando mais energia aos músculos. Isso aí é muito bom para os atletas profissionais ou aqueles de final de semana. E também é bom, gente, para os idosos. Um outro estudo que foi realizado com os ratos observou que os vinagres, em geral, todos eles produzidos por fermentação acética, contribuem para o processo de transformação de carboidratos em energia no organismo. E o ácido acético aumenta a reposição do glicogênio no fígado. Em outras palavras, é o alimento do músculo para dar energia, para você ter energia para se movimentar com os seus músculos. Legal, né? Por isso, gente, é que é verdadeiro afirmar que usar vinagre do dia a dia vai garantir mais energia e disposição e melhora o seu tônus muscular. Aprovado. Outro benefício comprovado cientificamente, publicado pelo Life, que é um jornal especializado em pesquisas científicas, é que o vinagre de maçã é capaz de tratar anemia. Isso aí acontece porque ele possui diferentes minerais na sua composição, né? E essas substâncias vão atuar na produção de células sanguíneas. Por isso é que ele combate a anemia e que justamente é causada pela deficiência do ferro no organismo. E o mais interessante é que a mesma pesquisa identificou que o ácido cítrico que está presente no vinagre de maçã potencializa a absorção do ferro pelo intestino, o que mais uma vez ajuda no tratamento da anemia. Então quem está com anemia é indicado fazer uso do vinagre de maçã. Agora, diversas pesquisas científicas também já comprovaram a ação anti-inflamatória dos vinagres em geral e também do vinagre de maçã. E o vinagre de maçã ele teve uma eficiência muito grande nos tratamentos de doenças inflamatórias como a diabetes tipo 2, doenças do fígado e até mesmo doenças renais. Mas você já teve também tratamento, que você já percebeu, em questões de dores e a inflamação por obesidade. Doenças articulares, inflamações articulares também são tratadas pelos vinagres, em especial pelo vinagre de maçã. Mas isso acontece devido aos polifenóis e os flavonoides, que possuem uma função protetora e antioxidante. Eles é que dão essa capacidade ao vinagre. Agora eu vou contar para vocês outras utilidades do vinagre de maçã que você pode não saber, mas são também comprovadas pela ciência. É verdadeiro afirmar, gente, que o vinagre de maçã é usado pelas indústrias alimentícias como conservante natural de carnes e outros alimentos, para evitar o crescimento bacteriano.
Gente, na verdade eu fiquei chocada mesmo, foi de saber que as indústrias usam alguma coisa natural no alimento para conservar. Também é comprovado por estudos que você pode fazer o teste em casa, que o vinagre de maçã é usado para amaciar carnes e produtos em conserva. Esse aí você pode testar e depois você volta para me contar. Eu já testei e é verdade, deixa o frango molinho. E aí, vale a pena tomar o vinagre de maçã ou não vale? Lembrando aqui que eu vou deixar as quantidades na descrição do vídeo, legal? E se você for fazer o uso terapêutico do vinagre de maçã, eu quero dizer, para tratamento de alguma doença, então eu vou recomendar que você assista esse outro vídeo aqui. Assista antes de tomar, porque nós estamos falando de um remédio natural e como todo remédio tem as suas contraindicações e os seus cuidados especiais, tá bom? Então já entra nesse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Um grande beijo e até a próxima!